Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Desta vez nos estúdios de Lisboa temos o nosso convidado José Domingas. Muito obrigado. Prazer estar aqui, Rui. Fui buscar à porta, foi é inédito, em 90 convidados. Primeira vez que fui buscar alguém lá fora, a pé, brutal. Continuas a ser o jogador mais baixo da Premier League? É verdade. Ainda agora há 2-3 dias estive lá e por acaso no podcast voltámos a frisar essa. Foi, sério? Quanto é que medes, na verdade? 1,65. Ok. Talvez estrangeiro, pode ser que até inglês, mas eles dizem que da Premier League, sim, que ainda continua a ser o mais baixinho. O Rui Barros é mais baixo que tu, mas nunca jogaste com ele? Sabes que nunca Não se cruzaram? baixinho, também nunca tive essa. Talvez seja o Rui, talvez seja um pouco mais baixo que eu, não sei, mas deve ser mais ou menos a mesma E isso coisa. foi alguma condicionante em Inglaterra? Ou na carreira? Não. É uma condicionante do jogo aéreo. Mas, Marcaste algum gol de cabeça na história? Só nas camadas jovens. Então, isso também conta? Sim. Foi? Olha, no final do torneio do CAC da Pontinha, fiz o gol da vitória de cabeça. Da vitória? É verdade, ganhámos o torneio internacional. Internacional, ok. Aquele torneio muito conhecido, o CAC da Pontinha, o Cultural da Pontinha, o CAC. Sim. E ganhámos na final e eu fiz o gol da vitória Jogavas de cabeça. com quem na altura? Jogava no Benfica, das camadas jovens do Benfica. E a final foi com quem? Eu acho que foi com o Belenenses. E lembras-te desse gol? Sim. Como é que O foi? cruzamento foi conta peso e medida, foi no meio dos centrais, a bola teve que passar por cima do central grande e baixar para eu poder fazer o gol. Mas tu saltaste ou Sim, foi saltei, mas um contra-ataque também, aqueles cruzamentos que eu era muito rápido e eu na altura, apesar de ser muito baixinho, mas nos infantis do Benfica eu jogava muitas vezes à frente, a ponta de lança, Sim. porque era muito rápido, então... Mas lembro-me, foi um golo. E o cruzamento, quem é que o fez, lembras? Ui, isso Cena. agora Ok. já não me recordo. Não sei se foi o Luís, já não me recordo, mas sim, foi. E o treinador que depois avançado nos Era infantis, quem era? Era o Arnaldo Teixeira. Aí, não Teixeira, Sim, claro. sim. Mítico. Sim, É verdade, é Muitos verdade. anos no Benfica. E tu Sim. tiveste quantos anos no Benfica? Eu tive dos 9 aos 18, A sério, 9 anos lá? 9 anos. Não sim. sabia. Depois fiquei mais. Depois saí. Aos 18 isso quer dizer que alguma vez foste para o plantel principal? Com essa idade? Eu cheguei a estrear, era o Eriksen, o treinador do Benfica. Tinha feito 17 anos no sábado, estreiei no domingo, no jogo que fizeram para estrear o novo relevado do Olivais em Moscavide. Okay. E lembro-me de jogar com o Magnussen, Jonas Sterno, o Silvino, a baliza, sim, o Schwartz. Bem, e como é que foi receber essa notícia? Era sempre nós, não é? Fantástico, éramos novos, o sonho era chegarmos à equipa principal e foi nesse dia? E poder estrear com as estrelas, apesar de não ser um jogo oficial. Não interessa, claro. Então. Joguei ali 15, 20 minutinhos. Foi? Com Fantástico, até entrei. O que é que ele te disse, lembras-te? Não, foi fantástico, os próprios jornais e tudo na crónica, eu entrei, o meu estilo era este, não era um extremo, jogador baixinho, eu jogava muito do drible e da velocidade, e também, por ser pequenino, também cimentava um bocadinho também esta... contra jogadores mais maiores, também era um outro tipo de impacto, mas tinha sempre ali um carinho muito grande dos adeptos, e eu lembro de ter entrado muito bem, e até ter feito uma boa jogada para um cruzamento, inclusive o filho mais velho, o Sandro, do Nené, que era ponta de lança na altura, que estreou comigo nesse dia. Sim. Ter feito gol e a gente estar ali com todas aquelas estrelas a termos jogado. Eu achei piada tu te lembraste só dos suecos, não é? Magnussen, Schwarz e Terno. Sim, era Parece que não conta mais ninguém. Eu penso que o Sanches também estava... Okay. O boliviano. Sim, claro. Mas tu treinavas com eles regularmente? Não. Foi só mesmo para aquele jogo. César Brito, o Rui Bento. Rui Bento era central, jogou nesse jogo. Estou a tentar recordar aqui, sim, mas... E porquê é que não continuaste a ser chamado pelo Eriksen?
Na altura depois, quando eu subi depois quando fiz os júniores, acabei os júniores, havia sempre uns jogadores que o Benfica assinava contrato profissional e a posterior depois emprestava. Na minha altura penso que fomos 5 que ficámos nesse ano. Ok. Tínhamos trocado de treinador também no ano que eu subi mesmo a sénior, foi o Ivic. Tinha entrado o Ivic. E mudou alguma coisa? Só queria 23 jogadores no plantel principal. Ao princípio eu era para ter continuado na equipa. O único de nós, dos 5, eu penso que foi o Nelson Moraes, o Costa, eu, Carlos Pinto e o Kennedy. Okay. E o único que ficou a trabalhar realmente no plantel principal, que subiu aos séniores, foi o Kennedy. Nós fomos emprestados, eu fui o primeiro ano emprestado ao Sintrense, depois acabei por ser o segundo ano também emprestado ao princípio. No meu primeiro ano sénior tive a minha primeira lesão no joelho, tive a operação, foi um pouco complicado, quase 4 meses sem jogar, foi praticamente a época toda, só joguei 2 ou 3 jogos no final. E depois então é que fui emprestado o segundo ano sénior ao FAF. Anteriormente tinha estado o Rui Costa. Sim, exatamente. E eu depois fui emprestado ao FAF, só que no FAF eu tive praticamente só 3 meses, depois foi quando eu daí saltei para a Inglaterra. Mas como é que salta do FAF para a Inglaterra? É verdade. Na altura também falava-se muito o Benfica passava por uma situação financeira um pouco complicada. E tirámos um bocadinho de proveito disso, porque o FAF viu isso com bons olhos, porque eu chegava ao final do ano, era jogador do Benfica, não é? E então a única maneira deles conseguirem algum tipo de encaixe financeiro era se eu saísse para algum clube durante aquela época desportiva. Então tinha saído a BOS, a Lei Bosman na altura. Eu também não sabia, havia essa possibilidade através do Ângelo Martins, o filho do Ângelo Martins, que era o meu agente na altura. Surgiu essa oportunidade de eu ir experimentar, fazer um teste à Inglaterra. Ok. Qual era o clube? Ao Birmingham City. Foi quando eu fui fazer esse teste que surgiu essa oportunidade, sem o conhecimento do Benfica na altura, porque eu de qualquer forma era jogador do Benfica, não é? Naquele ano é que era jogador do FAF, e então surgiu essa oportunidade. Mas como é que vais para a Inglaterra sem conhecimento do Benfica? Isso era possível na altura? Na altura, sabes que não havia tantos os telemóveis ainda, as redes sociais, e surgiu essa oportunidade e eu acabei por ir, e até foi um bocadinho complicado. Complicado não foi, eu até estive a falar isto no podcast há 2 dias, estive em Birmingham, estive lá num evento e estive a falar isto. Exatamente, é uma história um bocadinho comprida e é engraçada, porque eu fui para fazer o teste e quando cheguei eu lembro-me, final de janeiro, um frio horrível. Antes disso também não sabia se ia fazer o teste, porque a parte da tropa era obrigatória na altura. Okay. E eu fiz um requerimento para fazer o adiamento. O adiamento entretanto não chegou e eu tinha que me apresentar. E isto foi tudo em simultâneo, e entretanto aqui foi muito engraçado, Santa Margarida, lá vou eu me apresentar em Santa Margarida, e ainda andei lá 2 ou 3 horas a experimentar a roupa, lá na parada, só que o meu pai, quando me deixou lá, depois pediu para falar com o comandante da incorporação, se era possível. Eu não sabia, ele deixou-me, pensei que ele se tivesse ido embora para casa, e passado para aí 3 horas... que eu cortei o cabelo e tudo, não é? Só que a gente cortar o cabelo na altura dava aquele pente de lado e pente de 3 ou 4 em cima. Aí eu praticamente não tinha cabelo nenhum, não é? Mas estava lá na parada, ao final de 2 horas e tal, estava a passar o oficial e olhava e dizia assim: tu vai lá cortar o cabelo, vai lá para não sei onde. Tinha lá uma caserna onde eles cortavam, porque havia malta... Mas tu estavas com esse cabelo ou mais comprido ainda? Não, eu na altura eu fui o dia antes, cortei o cabelo, e eu já fui com o cabelo cortado. Na esperança de que não me cortassem. De que não me cortassem, não é? Mesmo assim. Pente 3 ou 4 em cima, que é praticamente carequinha, não é? Mas do lado quase mesmo quase 1, era quase 0, não é? Eu sei que eles começavam a mandar a malta, não é? E passou o oficial de Dias a olhar para mim, passou, e eu assim, bem, já me safei. O gajo deu um passo atrás, começou a olhar para mim, virou-se para mim, não me dirigiu a palavra, estava a olhar para mim e eu a olhar em frente, e ele
vira-se para mim e diz assim: o que é isto? Como falou na minha direção, eu olhei para ele. E eu fiquei a olhar para ele e disse assim: o que é isto? Isabel Queiroz do Vale. E eu olhar para ele com vontade de me rir. Olha, ia lá para o prazo, olha, leva lá ele ali para ele dar ali um jeitozinho aí ao cabelo para ver se. E ele, o prazo ia comigo a andar lá por meio do quartel, lá na parada, e ele assim: mas ele quer que tu cortes o quê? Tu não tens cabelo. Assim, bem, não sei, lá fomos nós para... Muito engraçado, porque eles faziam já aquelas coisas engraçadas. Chegámos à caserna, aquilo era 2 a 2 a cortar o cabelo, e via-se aqueles miúdos de heavy metal, com os cabelos grandes, esses que iam para lá, não cortavam o cabelo, e eles, gajos malandros, com a máquina, passavam a máquina no meio da cabeça e mandavam eles para o... Estás a chorar? Então vais para o fim da fila. E eles todos a chorar e não sei. Aí, um bocado de coisa, mas os gajos riam-se que nem uns perdidos. E entretanto, estava à espera que fosse a minha vez para aparar o cabelo, quando me chamam, Macebo, José Manuel, não sei o quê. Sim, sou eu, venha cá, se faz favor. E vamos por ali afora na parada outra vez, foram lá buscar e assim... a gente faz aqui os torneios, e ele a falar de futebol. Eu não tinha dito a ninguém que jogava a bola ainda, tinha acabado de me apresentar. Já tinha passado 2 horas e tal, e assim, já fez alguma coisa? Não, então anda aqui que vamos já despachar algumas coisas. Eu experimentei os ténis, experimentei não sei o quê, e entretanto lá fomos, olha, vens aqui ao oficial, ao comandante, porque ele quer falar contigo. Mas ele começou a falar da bola, fazemos isto, fazemos aquilo, e eu comecei a achar aquilo muito estranho. Quando entrei dentro do gabinete lá do comandante, estava o comandante a beber e a fumar o seu charuto, e olho para o lado direito, estava o meu pai a sentar também com a bebida dele, e também a fumar um charuto. E eles tinham estado à espera do oficial dia com a última correspondência, e depois na carta que vinha 400, as últimas 400 adiamentos, o meu era o penúltimo, e não estava escrito com Z, estava escrito com S. Perguntou-me se eu tinha a minha cédula militar, e a partir daí, pronto, viram que era o meu adiamento, mas se o meu pai não tivesse lá estado, eu tinha sido incorporado e seguia, e não teria ido para a Inglaterra. E depois fui lá para Birmingham, isso deu uma possibilidade. Logo na semana a seguir já estava tudo combinado para eu ir experimentar, e era janeiro, muito frio, cheguei lá, era um frio de rachar, e fomos direto ao estádio. Depois mandaram-nos ir para uma outra localização, penso que pelas histórias que também agora saiu e que eu ouvi, porque nós muitas vezes não sabemos a história do lado de lá. O nosso treinador era o Barry Fry na altura, e ele tinha feito 40 e poucas já transações, e o presidente, que é o David Sullivan, que agora é o atual presidente do West Ham, já não lhe queria dar mais dinheiro para ele fazer mais transações nenhumas, porque naquela época já iam em 40 e poucas transações de jogadores, e ele não queria dar. Então ele arranjou maneira, também meio à socapa, de me pagar o hotel. Eu não sabia, foi ele que me pagou o hotel para eu ficar aqueles 2 ou 3 dias. Entretanto fomos para uma escola, porque acho que o campo não dava para praticar, St. Andrews na altura. Ele arranjou lá uma escola, e naquela altura, se os outros jogadores da equipa saberem, ele marcou um treino para fazer um treino conjunto, um jogo de treino para me fazer a experiência a mim. Sim. Eles até alguns até acharam estranho, ficaram um bocado chateados e tudo, o que é que eles iam fazer para uma escola. É uma escola, os filhos da escola, aquilo era horrível. E eu cheguei lá uma cabine, já chegámos um bocado atrasado, porque era suposto ser no Birmingham, não era, fomos depois para o outro lado, chegámos atrasados, eles já tinham acabado de aquecer e iam começar o treino quando eu cheguei. Quando eu cheguei estavam a sair para começar o aquecimento, eu não me tinha equipado ainda, assim é que foi, e então veio o treinador adjunto, que era o Ed Steen, e a perguntar: olha, este é o Domingues, está aqui para fazer o teste. Eu vejo ele muito preocupado a olhar para mim, não é? Os gajos, umas vigas do caraças, a chover, os terrenos pesadíssimos, e ele a olhar para mim, e eu falava muito bem, sempre tive, até ao 12º ano, sempre tive inglês, era uma das minhas disciplinas preferidas, e eu entendia, apesar daquelas palavreadas deles eu não entendia muito, e ele assim, a falar com o outro adjunto, que era o David Aldo,
They're gonna break the kid. He's gonna get hurt. The kid is gonna get hurt. E pronto, a falar aquelas coisas, isso acontecia-me muito frequentemente, eu já não ligava muito a isso. Mas pronto, lá foram eles, eu que estive-me ali a arranjarem roupa, nem roupa tinham, pá, uma coisa de manga curta em lã, Uma coisa horrível, umas meias de lã também, aquilo, assim molhado, pesadíssimas, e um frio de rachar. Inglaterra, molhado e tocado a vento, é uma coisa horrível, não é? 4, 5 graus, eu venho cá para fora, eles já estavam a começar o jogo e eu começo a aquecer, e andei ali a aquecer 15, 20 minutos, mais o outro agente, que era o David Hodgson, era um antigo número 10 do Liverpool, que foi com quem eu fui a Birmingham, através do meu outro agente, o Ângelo, e eu estava a aquecer 15, 20 minutos e não me chamavam. E eles lá andavam, faziam as substituições, eu parava, passado a aquecer ao pé do David, mas ele dizia-me assim: José, warm up, it's cold, it's better, son, warm up. Lá ia eu, mais 15, 20 minutos, e os gajos não me chamavam. Tanto que à terceira vez, já estávamos quase ali há uma hora, um frio de rachar, uma coisa horrível. E eu faço outra vez o aquecimento, começo a alongar ao pé dele, e ele vira-se outra vez para mim e diz assim: José, please son, warm up. E eu virei-me para ele naquele inglês já lixado e disse-lhe assim: I'm fucking boiling, David. E o gajo olha para mim e ficou assim muito espantado. Liga para o treinador, porque o treinador não estava lá, o Barry Fry, aquele manager inglês, não é? Sim, liga para ele, lá vem ele com o telefone lá de cima, não está a treinar, lá vem ele com o telefone, começa as coisas, acaba, fala lá, vejo eles a comentarem qualquer coisa, por causa de eu me aleijar e da minha fisionomia, que eu podia me aleijar, que era perigoso. Não, é para o miúdo treinar. E então pronto, lá eu aqueci rápido, entrei, a bola vai ao meio, né? Começa o jogo ali, e eles para um lado, para o outro, mas bola para mim nada. Claro. Nem passavam a bola. 5 minutos, 6 minutos, assim, bem, assim está mal a coisa. Há uma altura que o meio-campista, o médio-centro está pressionado, não pode virar para o lado de lá, a única linha de passe que tinha era para mim e teve que me dar a bola. Dá-me a bola, eu do lado esquerdo, driblo 4, cruzo, golo. Venho-me embora, vamos embora ao meio campo, regresso ao meio campo, ajeitar as meias e tal, e a bola está no meio, e eu ajeito as meias, começo a olhar, e está tudo calado, tudo a olhar para mim. E eu ponho, e eles estão todos, eu olho para toda a gente, vejo todos a olhar para mim, o agente estava atrás de mim e eu virei-me para trás, podia ser que tivesse a acontecer qualquer coisa aqui atrás de mim, e olho para trás e vejo o agente a rir-se, e eu olho outra vez para a frente e os gajos lá, toda a gente já a rir-se, a olhar para mim, bola ao meio, a outra equipa sai com a bola, assim que ganham a bola, a que não jogaram para mais ninguém, foi logo. Meteram-me logo a bola. Eu, em vez de ir para a linha, a driblar para a linha, driblo 2 para dentro e com o direito, ângulo, golo. Acabou o treino. O meu trial, como ele disse, a minha experiência, foi 2 jogadas. Eu estive ali aquele tempo todo, mas depois foi 2 jogadas. Pronto, e a malta toda acabou o treino, estava lá o treinador e tudo. Vamos para a coisa, aquilo era logo uma comoção, toda a gente a falar daquilo, aquilo para mim era uma coisa normal, porque era a minha forma de jogar, eu fazia aquilo todos os dias no treino, era a forma que eu tinha de jogar, para eles foi uma coisa completamente, eu reparei que foi uma coisa que ninguém estava à espera, e pronto, e aí foi, depois foi um grande problema, não acabou aqui, foi uma saga depois, porque eu depois... como ele já tinha feito 40 e tal negócios, transações, lá conseguiu convencer o presidente, mas o presidente queria-me ver num jogo. Então, para me ver num jogo, tinha que ser eles tinham um campeonato tipo reservas, que chamava-se a Appointees League. E então tinham que pedir autorização ao FAF, isto tudo se o Benfica saber. O Benfica nunca soube disto que se estava a passar. E o que é que aconteceu? Lá marcaram o jogo, dois dias depois marcaram o jogo, nevou.
Nevou, o jogo foi adiado. Eu na sexta-feira voava para o Porto, jogava com o Faf. Domingo, o meu pai ia-me lá buscar. No domingo levava-me ao aeroporto, lá ia outra vez para Birmingham. A treinar normal, eles lá todos a falarem. Chegou na quarta-feira, o jogo nevou, adiado-me outra vez. Segunda vez. E eu venho-me embora outra vez, sexta-feira. Vamos jogar e o último jogo que eu faço treinava durante a semana, apesar do jogo ser adiado, mas depois vinha à sexta-feira e vinha jogar pelo FAF. O último jogo foi contra os Dragões Sandinenses e o jogo ganhámos 5-3. E no final das últimas jogadas do jogo, é uma jogada que eu venho da esquerda para dentro, faço uma tabela com ponta de lança e isolo-me. Conforme vou isolado, entra dentro da área, o central vinha a correr atrás de mim e eu, conforme dentro da área, conforme vou para rematar, ele limpou-me, rasteirou-me e eu caí todo enrolado no chão. Levantei-me, isto já no tempo de descontos, e o árbitro vem direito a mim e dá-me um amarelo. Eu assim isto está, qualquer coisa que não está bem, mas pronto. Tipo que eu me tinha feito à falta. Claro. Mas uma ceifada, uma coisa. Eu venho-me embora a pensar assim: isto não pode, este gajo é louco. Só que ele está a escrever lá no papelinho, lá o amarelo, a anotar, e eu de repente vou lá à direita a ele outra vez, bato-lhe no braço, ele olha para mim e eu digo-lhe uma daquelas 3 ou 4 daquelas que ele nem segundo amarelo me deu-me um vermelho direto. E eu venho a sair pela linha e venho a andar e está o meu pai encostado do lado de fora, na bancada está o meu pai encostado e eu venho assim a abanar a cabeça, como quem diz, tinha injustiça e tal, e o meu pai olha para mim e começa-se a rir, como quem diz, eu já sei o que é que tu fizeste. E eu quando saí do jogo e ele estava à minha espera para eu voltar outra vez para a Inglaterra, eu disse-lhe a ele: eu já não me venho embora de lá, pai. Eu quero mesmo, as pessoas gostam de mim, eu quero mesmo ir para lá e eu já não me venho embora. E assim foi, depois chegámos lá, tivemos o jogo, a terceira vez foi de vez, o jogo aconteceu, nós ganhámos 5-0, eu fiz 4 assistências e eu tinha a bancada, que eles estavam a falar aquilo há 2 semanas, que eles andavam a falar naquilo, e a bancada central, os dois, estavam umas 9.000 pessoas para ver o jogo, para me ver a mim. Pois no final vinhamos todos embora e o treinador pediu para eu agradecer, porque eles estavam de pé a aplaudir-me, e assim foi. Pensava eu que já tinha acabado a saga, ela não acabou, porque nós depois no dia a seguir tínhamos o problema que tínhamos que fazer as coisas acontecer com o FAF e com o Benfica. Sim. Porque ainda não se sabia como é que a situação ia ficar em relação a isso, não é? Entretanto, depois com aquela comoção toda, hoje em dia com as redes sociais era impossível não se saber o que é que estava a acontecer, não é? Antigamente havia essa possibilidade, ou houve essa possibilidade, tenho plena consciência disso, das coisas terem acontecido, porque não havia estas redes sociais e esta facilidade de haver esta comunicação quase ao segundo. Entretanto, o agente lá, o David Hodgson, no jogo que eu fiz, meteu lá mais 4 ou 5 scouters de outras equipas, e no dia a seguir estava tudo à minha espera, toca-me o telefone, eram 6:30 da manhã no hotel, eu estava no Moat House, que era ao pé do West Bromwich Albion, e toca-me e assim... José, assim, hello David, e assim, are you awake? E eu disse-lhe para ele, now I'm awake, David. Do you have your football shoes? Assim, tens as tuas botas? Tenho. Então vais sair, mas não sais pela recepção, vais sair pela saída de emergência no meio do corredor, que eu estou à tua espera no parque de estacionamento. Eu achei aquilo tudo muito estranho. E ele assim, e switch off your phone, desligas o teu telefone e lá foi, entrei lá no carro, lá fomos a conduzir. Ele depois no caminho disse-me: olha, eu tenho uma pessoa que jogou comigo muitos anos no Liverpool e que é treinador agora de uma equipa da Premier League, gostava de te ver num treino. Era o Kenny Douglas do Blackburn Rovers. E então pronto, lá fomos para cima, vais fazer lá um treino.
E lá fomos. Eu lembro na altura de ter treinado com o Colin Henry, que era o capitão da seleção da Escócia, e de outros jogadores. Epá, e foi um treino fantástico. Treinei muito bem. O treinador adjunto deles a dizer: porra, son, to take the ball out of you only with a wood stick. E ele assim, para tirar a bola só com um pau. E todos contentes. E eu venho para baixo depois com ele na viagem. E ele disse: então, José, eles aqui é o mesmo. Eram 2 anos, estavam a oferecer 2 anos e meio de contrato. Eles aqui no Blackburn Rovers também é exatamente a mesma coisa, é exatamente o mesmo dinheiro, tens o mesmo contrato. Agora tens que decidir o que é que tu queres. E eu falei para ele: David, eu não conheço isto é o teu mundo, eu estou aqui, tens-me tratado de uma forma, tens sido impecável comigo, qual é que é o teu conselho? O que é que tu me aconselhavas a fazer? Ele disse: bem, eles no Birmingham estão na divisão, estão no Championship e eles querem para tu jogares. E se tu fizeres metade daquilo que eu tenho visto, tu depois vais escolher para onde tu queres ir jogar, com um outro tipo de estatuto. Sim. Se fores para o Blackburn, neste momento eles são top of the league, estão em primeiro lugar na Premier League e possivelmente vai ser muito difícil tu conseguires alguns minutos para já. Assim que chegares para já vai ser um bocado complicado tu teres alguns minutos, porque eles era o Alan, foi o ano que foram campeões depois, foi o Alan Shearer, Chris Sutton, Graham Lasso, Tim Sherwood, eles eram Stuart Ripley, eles tinham uma... aliás, depois o time jogou comigo no Tottenham também, mas eles tinham uma equipa fantástica e foram campeões, esse ano foram campeões da Premier League. E eu quando vim para baixo, e eu disse-lhe: então, falar com o meu pai também e com toda a gente, eu também acho que isso seja uma boa. Depois chegámos lá, ligámos o telefone, no dia a seguir lá se conseguiu as coisas e foi assim que eu acabei. Foi um bocado uma odisseia, mas claro que foi complicado. Só jogaste na Premier League pelo Tottenham depois? Pelo Tottenham. Quantos anos depois foram? 2 anos. Só? Sim. Okay, depois vim para o Sporting, assinei 4 anos com o Sporting. Não, mas do Tottenham como é que... Quem é que te chamou para o Tottenham? Quem era? Quem foi no Tottenham também foi... Aliás, eu depois acabo também... Sempre tem estas coisas, não é? As pessoas é que não sabem depois, porque há muitas estas histórias de bastidores que depois se passam e as coisas acontecem. Estávamos a rir até com... que é o Tom Ross, um comentador agora a semana passada, porque nós estávamos... Eu tive um impacto muito, muito grande em Birmingham e tinha muitas equipas na altura, já o Liverpool e muitas equipas atrás, no ano e meio que eu tive depois em Birmingham. Foi realmente fantástico. Nós acabámos por descer esse ano, a gente estávamos em penúltimo lugar, acabámos por descer de divisão com o Birmingham. Eu tive uma lesãozita ou outra, operado ao joelho. Depois, no ano a seguir, nós voltamos a subir de divisão, fomos campeões da segunda, da First Division. Na altura havia o Championship, depois havia a First Division. Fomos depois campeões na First Division, subimos novamente ao Championship. Ganhámos uma taça em Wembley, que é a Auto In Scream, que eu não pude jogar porque tinha sido convocado pelos Sub-21 para jogarmos contra a República da Irlanda. Esse jogo foi em Wembley. É um jogo que é só para é uma taça que é só para as equipas da Ends League, não é para a Premier League, mas todas as equipas da Ends League entravam nesta taça e nós fomos ao Wembley e ganhámos jogámos o dia antes do dia de eu jogar na Irlanda, e eu até cheguei na altura, o Nel Vingado era o treinador, e eu cheguei a pedir-lhe para jogar nem que fosse meia hora ou uma parte, porque depois era só 30 minutos de avião até a Irlanda, se depois poderia jogar, e ele, pronto, é complicado, não concordou com isso, mas depois, um ano a seguir, quando eu estreiei pela equipa principal, ele mandou-me uma carta que ainda hoje eu guardo, que é fantástico, que às vezes tem que se fazer sacrifícios e decisões, mas que às vezes é para o melhor, não é? E então, mas com muita... Eu lá, fomos jogar num campo de batatas lá na Irlanda, no meio lá de uns prédios, uma coisa horrível, e eu a ver as imagens, eles em Wembley a celebrarem com 100 mil pessoas, e não poder ter... ido para aí. Eu estava a falar, voltando para trás um bocadinho, estávamos a falar um bocadinho deste Tom Ross, na altura do meu impacto no Birmingham, para eu vir para o Sporting.
foi dito que a minha namorada que não se tinha adaptado a Birmingham, que não era verdade, era mentira, mas era uma desculpa para os adeptos, porque eu tinha acabado de renovar com o Birmingham 4 anos quando eu vim para o Sporting. Para a Inglaterra havia o interesse do Liverpool, mas na altura eles pediam cerca de 3 milhões de libras, era uma quantia enorme, e aquilo estava ali, que eu depois acabo por vir por metade desse valor depois para o Sporting. E eu queria muito também, porque pronto, voltar também um bocadinho aqui a poder seguir a minha carreira e estar na primeira divisão. É uma história muito engraçada também, porque eu tive quase um mês para nestas negociações acontecerem. O Benfica queria muito que eu regressasse na altura também. Fizeram muita força para isso, mas obviamente que eu jogando no Sub-21 e a conexão do Nel Vingada com o Carlos Queiroz, que na altura tinha ido para o Sporting, e depois venderam o Figo, o Balakov, esses jogadores queriam muito ir buscar alguns jogadores também que pudessem depois fazer crescer. E o Benfica quem era o treinador? Na altura era o Artur Jorge. E falaste com ele? Eu não falei, mas um primo meu que é benfiquista, que é o Tita, que é louco pelo Benfica, arranjou-me, que eu estava a fazer até, tínhamos acabado a época, acabar um bocadinho mais cedo em Birmingham, e nós estávamos convocados, acho que tínhamos o jogo contra a Letónia, e eu ia ficar ali 2-3 semanas quase sem treinar, mas como eu vinha a fazer ali, a recuperar, e nós tínhamos ali o nosso preparador físico, fazia isso para a Federação, e ali a Vila Franca de Xira, e estava lá uma vez a fazer o tratamento, quando ele me liga, ouvi dizer que vais para o Sporting. Pronto, assim, primo, se eu vou, em princípio, não sei, está bem encaminhado. Ele fez tudo e mais alguma coisa. Passado 2 horas, ele mete-me ao telefone com o Artur Jorge. Foi lá ao estádio, foi lá dizer ao Artur Jorge o que é que se estava a passar. E o Artur Jorge ao telefone? Sim. E então? E o Artur Jorge, está aqui o Mister, está aqui. Ele quer tanto a ti no Benfica como quis o Futre no Sporting. No Porto, não? O Futre no Porto. E então eu assim, eu não acredito. O meu primo é mesmo um benfiquista ferrenho. A minha família é um bocado metade, mas aquilo foi quase um mês quase para vir para o Sporting, e ali muitas peripécias. Cheguei a ter até uma reunião em casa dele, que ele marcou com um dos, que era o Francisco Colasso na altura, um dos diretores do Benfica. Então eles, mas espera, porque tens que esperar, porque vamos fazer... Acho que na altura era o Damasio, o presidente, estão a fazer um acordo com a Parmalat, e há aqui a possibilidade. Era um bocado complicado na altura, porque eu tinha saído há 18 meses do Benfica, foi o Benfica que fez a minha formação, e eu saí se calhar por 100 mil euros, não é? E acabar por eles terem que pagar 1,5 milhão em 16 meses. Sentimos que havia ali uma comoção muito grande, e entretanto estávamos a negociar com o Sporting, continuava, as coisas demoraram um bocadinho, houve ali umas coisas para a frente, outras para trás, e já estava para arrancar, a 3-4 dias de arrancar. Correu bem no Sporting? Foi fácil? Correu bem, eu acho que sim, acho que correu bem. A única coisa é a instabilidade acerca dos seus treinadores também. Tivemos uns quantos treinadores. Primeiro ano, nós estivemos ali na luta quase até ao fim, com o Porto. Nessas alturas era muito complicado. Porto do Penta? Sim, nessas alturas é um bocadinho complicado, mas o Sporting ganhou a Supertaça ao Porto, não foi? Ganhámos em Paris, não? Fizemos primeiro, foi a minha estreia oficial pelo Sporting, foi o jogo da Supertaça contra o Porto, no Porto, que empatámos 2-2. E que o Oceano vai à baliza, não? Quase tinha expulso. Eu acho que sim. Ok, lembro desse jogo. Nós empatámos 2-2, e então depois já é tão a finalíssima que é muito mais tarde, não é? Para Paris, ali na altura da Páscoa, não? Sim. Para os imigrantes, não? Eu acho que até foi antes, na altura do Natal. Não me recordo bem, mas eu acho que era inverno, estava frio, e nós tivemos depois então ganhámos 3-0 ao Porto e ganhámos essa Supertaça. Mas sim, depois obviamente que eu acabo por depois sair do Sporting, porque na altura até tive
havia vários clubes interessados, o Liverpool voltou outra vez, o próprio Atlético de Madrid também havia um interesse. Ok. Tive aquilo... Já era o Futre, diretor desportivo, não? Sim. E porquê é que não foste? Ele ainda jogava, o Futre não Ainda era jogava, diretor, ok, o Futre ainda jogava, andava ali depois no West Ham e andava ali ainda, mas ele ainda jogava. E tive uma oferta também que foi negada pelo Sporting, acho que ia ser a segunda transferência do Jorge Mendes na altura, que ele tinha feito o Nuno para lá. Para o Deportivo? Ias para o Deportivo? E eu tive uma proposta, e tive eles em minha casa, e tive uma proposta do Deportivo, mas o Sporting tinha dito um valor, depois quando nós informámos que era o clube, depois na altura mudaram o valor, era mais 1 milhão, e o Lendor diz que não pagava comissões a mais ninguém, no estilo dele, não é? E acabei depois de não Então sair. foste para onde? Depois eu tinha mais 2 anos de contrato com o Sporting, e o Otávio Machado era o nosso treinador, e eu, com muito espanto meu, fui posto antes de começar o campeonato, fui posto na lista de dispensas, né? Ok. Estávamos uns quantos, era eu, Costinha, era Treinar à Emílio parte? Peixe, Gil Baiana, treinámos à parte, começámos, foi porque eu era jogador da Seleção Nacional, da principal na altura, era dos jogadores com mais jogos no Sporting. Aquilo que me foi dito na altura foi que, como tu tens vontade de ir, e quiseste, mostraste vontade em sair, aquelas conversas que a gente não entende muito bem, não é? Depois de passar as férias todas, depois do Simões da Almeida ter dito que eu não era negociável a certa altura, que era um símbolo do Sporting, que era inegociável, mas obviamente que as coisas é complicado, não é? Não se mete ninguém na lista de dispensas, deixa-se passar as férias todas. Claro. Tiveste quanto tempo assim, a treinar à parte? Tive a treinar um mês. Sabes que depois? naquela altura que o Costinho e o Peixe foram para o Sporting, tiveram 6 meses sem jogar, eu estava no mesmo... Eu era isso era para ter acontecido também comigo. Não, para o Porto? Foram para o Porto? Sim, eles foram para o Porto, só que ficaram 6 meses sem jogar. Eu, como tinha mercado, depois é que acabei por ter voltado à Inglaterra, porque eu tinha mercado, não é? Porque eu depois, quando sou metido na lista de dispensas, eu tenho uma reunião, na altura era o Norton de Matos o diretor, e assim, eles, isto é uma decisão, não tem nada a ver comigo, mas eu cheguei a falar com eles, eu disse, mas se vocês me estão a pôr na lista de dispensas, estão-me a desvalorizar, eu tenho que arranjar um sítio onde as pessoas consigam pagar o meu contrato, e eu consiga... Isto é tipo uma desvalorização que vocês estão a dizer. Vocês estão a dizer isto. Eu sabia que não, porque eu era jogador da seleção, era um jogador jovem com muita margem de progressão, era um jogador apetecível para muita... E tinha deixado uma marca boa na Inglaterra. Eu sabia que... Então estive a treinar à parte mais ou menos uma semana, e depois, obviamente, surgiu, através do Amadeu Paixão, surgiu a possibilidade de... O Southampton é um antigo treinador de uma equipa que eu joguei quando estava no Birmingham, porque eu, quando vou para a Inglaterra, eu vou para assinar para o Southampton. Não sabia. As histórias do futebol têm isto, não é? Nos bastidores as pessoas não sabem às vezes a quantidade de coisas que acontecem. E depois? Eu era o Mato Letícia, a seguir ao Mato Letícia eu ia ser o jogador mais bem pago. O presidente do Southampton, fomos lá para reunir, para fechar as coisas. Acho que tinham contratado o irmão do Jorge Weah por DVD. Por engano. Por DVD, e acho que aquilo foi um flop. Sim. E ele estava um bocado... queria que eu fizesse um treino, e eu disse, olha, desculpa lá, mas eu não faço treino, posso me lesionar e não sei o quê. A quantidade de jogos que eu fiz, ou da seleção, eu disse, vocês vão ver, falam com quem quiser, mas o treinador não queria nada disso. O treinador queria muito, conhecia-me bem, queria muito, disse, não, José, treinas ali connosco 10 ou 15 minutos. Eu disse, desculpem lá, mas eu não faço, aliás, nem vou fazer isto, nem me vou pôr nesta posição E então acabámos por ir por cima, para voltarmos a Londres e sair no teletexto que eu estava a ter negociações com o Southampton, José Domingues. Depois é uma confusão, e o telefone começa a tocar depois de outras equipas a saberem que eu estava lá, outros treinadores,
Uma delas foi até era o rival de aqueles rivais mesmo, a série do Birmingham, que é o Aston Villa, Pois, que é em Birmingham, que aquilo é mesmo, e na altura o Nelson tinha ido direito, para lá, sim, lateral sim. direito, e eu tinha o Kevin Mason a ligar a José, mas se não tens nada assinado com ninguém, ainda não tens nada, tu conheces, é há 2 anos, tu sabes, aluga um carro, vens aqui, a gente cobra tudo, ele quer-te muito, era um ex-treinador do Scunthorpe United que nós tínhamos, que eu tinha jogado há 2 anos e meio atrás com eles, e ele queria muito que eu fosse para lá. E eu disse-lhe assim, desculpem lá, mas eu não posso fazer isso. E ele disse, mas ninguém vai saber, não? Mas o problema não é ninguém saber, é eu. Eu sou do Birmingham, a minha afinidade está bem, eu sou profissional de futebol, mas eu sei o que é que isso representa e eu sou, e eu não me interessa o que os outros sabem, interessa-me só eu saber. Claro. Desculpa, agradeço muito a confiança, mas não vai acontecer. Depois eram outros clubes, tive o Harry Redknapp na altura, nós tínhamos feito um jogo 6 meses antes por causa da transferência do Dani para o West Ham, que ele foi emprestado. Nós fomos lá fazer um jogo no meio de uma semana, numa paragem qualquer. O Otávio teve que me tirar ao intervalo, mas mesmo assim o Harry apanhou-me lá e disse, veja já para aqui, soube que eu estava lá, queria também. O Roy Evans, o Liverpool, a dizer para nós esperarmos um bocadinho, queria mesmo, que já há 3 ou 4 anos que havia aquela situação com ele. O Sheffield Wednesday também tive, que era o David Plitt, era o treinador, os mesmos representantes, que era o Jerome Anderson, management, que estava com o Amadeu, tinha lá estado, mas eu quero muito, eu conheço muito, nós precisamos do extremo. No final acabei por ficar nos últimos que apareceram. Dentro daquilo, em 2, 3 dias, foi uma confusão tão grande que o próprio agente teve que me tirar do hotel e meter-me na casa dele, com medo que acontecesse alguma coisa. Não percebi muito bem, mas pronto, eu também não estava ali tranquilo na minha. Depois o Jerry Francis do Tottenham tinham estado a fazer ali 4, 5 dias aqui ao pé do Autódromo de Estoril. Tinham vindo com a equipa durante a época do Tottenham jogar um golfe, fazer aqueles 4, 5 dias com a equipa, e na altura calhou nós jogarmos contra foi 2 equipas francesas que uma foi o Montpellier e o Metz. E eles acho que viram um dos jogos aqui em casa, não sei se foi contra o Metz, se foi contra o Montpellier, que eles viram o jogo, que ele veio ver, que estavam aí, ele veio ver esse jogo e lembrou-se de mim, estavam a ter uma série de lesões. E disse muito que estava muito interessado. Era Londres, era uma equipa que era a equipa que eu, quando era nas escolas, quando éramos miúdos, a minha equipa das escolas chamava-se muitas vezes Tottenham, que eu gostava. Era uma equipa que eu tinha, então forcei. E estás vestido a Tottenham, não é? Forcei um bocadinho para ir para ali. Mas pronto, essas histórias que sempre acontecem, estas peripécias. E foste logo para o Tottenham, foi assim? Foi, depois acabei por... E apanhaste o Gino lá, porque eu lembro-me bem dessa dupla de extremos. Meu companheiro de quarto, uma pessoa fantástica. Mas calhou ser? Calhou, sim, calhou ser. E foi logo empatia à primeira? Sim, e depois foi 20, ele dizia, foi 21 portugueses, que ele é ali de Saint-Maxime, Saint-Tropez, da Provence, ele é natural dali, e ele dizia-me que foi 21 portugueses que construíram a casa dele. Uma casa fantástica, com coisa do barco, do Sunseeker. Ele fazia mais dinheiro em publicidade, que é da L'Oréal e da Chaumet. Ele era muito... Mas era um grande jogador, não? Era um jogador muito diferente. Mas era preguiçoso? Trabalhador? Era o quê? Não, ele era muito bom jogador. Cuidava-se muito. Jogava muito bem com os 2 pés. Jogava a extremo também, ele driblava com um, finalizava com o outro, fazia ao contrário. Aliás, ele num ano foi considerado o melhor jogador em Inglaterra. Durante esses anos que nós estávamos lá, depois que o Jerry Francis, na altura, quando eu cheguei ao Tottenham, eu fui 8 vezes o melhor jogador em campo, e ele depois saiu. Ao fim de 4 meses ele saiu. Tivemos ali o acho que foi Christian Gross ou David Plitt. Foi para diretor, teve ali 4 ou 5 jogos. Depois tivemos o George Graham, e com o George Graham ele dizia que não podíamos jogar os 2 juntos. Se jogasse um, tinha que jogar o outro. Não dava para eu e o Gino lá jogarmos juntos, na cabeça dele.
Era um pouco esta a ideia dele, e foi ali um bocadinho altos e baixos. Sempre que a coisa depois no último ano nós tivemos muitas dificuldades, estivemos ali na luta, apesar de termos ganho a Taça da Liga em 99, nós tivemos um ano muito complicado ali na luta para não descer de divisão. Okay. Que é a segunda vez que veio o Klinsmann depois também. A segunda vez que ele vem para o Tottenham. Jogaste com ele? Joguei. Estás a ver? Top. Não sabia. Yeah. E como é que ele era? Espetáculo. Ele tinha uma amizade muito grande com um jogador português que era o Rui Barros. Do Mónaco, não? Sim. E é um profissional de excelência, espetacular. E um goleador assim. Pedia mais vezes para ficar no final do treino com ele. José, treinas os cruzamentos e eu a minha finalização, anda para ali. E eu achava muita graça a ele, porque nós, os extremos e laterais, fazemos muito aqueles treinos de finalização que toda a gente gosta de fazer. E normalmente os pontas de lança, os números 10, os médios centros que vão atacar a bola na finalização, estão sempre a mandar vir com os extremos ou com os laterais se o cruzamento não sai mal, não sai bem. Imagino. Ele era completamente o contrário. Ele queria que saísse mal, porque o jogo era assim, não é? Ele dizia assim, para meio da canela, um bocadinho para trás, um bocadinho para a frente, um bocadinho mais alto, porque no jogo é igual. Ela no jogo não vem perfeita. E eu tenho que... vai aí para a linha para eu ver. Quando tiras o jogador rápido e chegas com tempo à bola, cruza 2 ou 3 vezes. Ele queria saber onde é que eu mais ou menos... Se a bola fosse a sair da linha, eu normalmente picava a bola ao segundo poste, ele já sabia para ele preparar o movimento antes de... Claro. E era fantástico, porque ele era exímio nisso. Era exímio, ele conseguia-se a perceber a leitura dele do próprio, do extremo com que ia cruzar para ele, ou o que é que o extremo fazia, onde o extremo mais ou menos metia as bolas. Ele... 2 segundos antes trabalhava os movimentos contrários para criar esse espaço onde sabia que a bola ia, ou ameaçava que ia à frente e dava 2 passos atrás porque ele já sabia, ou ao contrário, fingia que ia lá na segundo poste e saltava na frente os timings de desmarcação deles era fantástico, porque aliás nós até para recebermos a bola como extremos é a mesma coisa. O timing, para não fazer nem cedo nem tarde demais, porque senão induzimos o nosso companheiro que nos vai passar a bola. Sim. Espetacular, não sabia disso. E ele era extraordinário, porque apesar de ser, foi com um estatuto fantástico, chegou ali, porque ele já tinha, a primeira passagem dele lá foi espetacular. E a segunda passagem, a simplicidade dele, o profissionalismo, ele pedia-me muitas vezes, às vezes a malta não gostava muito de ficar, ou ele me mandava, olha, vamos ali chamar um miúdo ali da equipa B, para ele estar aqui na baliza, e a gente vai fazer aqui um trabalho à parte. Trabalhas os teus cruzamentos, eu trabalho a minha finalização, e muitas vezes isso acontecia. Nos últimos 6 meses, que foi quando ele chegou e teve bem nessa altura. Até depois saís porquê? Não havia condições, na altura tive para sair uma vez e negar. O Bobby Robson fez uma proposta por mim. Eu estava há um ano de acabar o contrato, fez uma proposta, estava 1 ano e meio de acabar, para eu ir para o Newcastle, que ele conhecia-me daqui. Sim. Já lá estava o Viena, não? Não. Não foi antes disso? Eu penso que não, que o Hugo não estava. Okay. Só soube disso depois de ter fechado o mercado. Uma semana depois é que me telefonou o Barry Fry, na altura, é que me telefona a dizer assim, então José, porque é que não quiseste ir para o Newcastle? E assim, pois, porque ninguém me disse nada. Porque ninguém falou comigo e aliás, andaram-me a fazer pressão para eu regressar ao Birmingham. Só que o Birmingham estava no Championship. E eu na altura estava a jogar, achei muito estranho, antes de janeiro, ter tido o próprio presidente, o Alan Sugar. Podes continuar. O próprio presidente, o Alan Sugar, ter tido uma reunião comigo. E eu pensava, bem, eu estou a jogar sempre agora, tenho sido até... Estava com o George Graham, estava sempre a ser titular e de repente o presidente quer falar comigo assim, vai querer renovar o contrato comigo. Até achei estranho ele não me ter proposto isso e ao contrário ter dito que havia uma proposta para o Birmingham de empréstimo, nem era para ir definitivo.
E pronto, e com essa proposta que eu tinha, que eu vinha saber depois que havia, pelo meu antigo treinador do Birmingham, que era o Barry Fry, que eu no meu dia de anos depois, que é 16 de Fevereiro, porque acabava a 31 de Janeiro, no 16 de Fevereiro ele ter-me telefonado a desejar um feliz aniversário, e depois a dizer: José, mas foda-se, tínhamos aí uma hipótese de ires para o Newcastle. 15 dias depois. 3 anos de contrato, iam pagar o mesmo que o Tottenham tinha investido em mim, e o treinador tinha tido uma conversa comigo. E jogavas com o Iberhofen, sim, não é? E o treinador tinha tido uma conversa, o Jorge Graham comigo, tinha tido uma conversa a dizer: José, eu para o ano, pá, sabes que eu sou vencedor, ganhador, para o ano, pá, eu não estou a tentar, vou fazer aqui, tenho outro perfil, vou fazer aqui mudanças, epá, não vou contar contigo. Antes da minha reunião, 10 minutos antes da minha reunião com o presidente, eu vou contar contigo. E depois diz-me assim ao fim: mas José, olha, mas a gente não sabe isto do futebol. Primeiro dá-me aquela... Eu até lhe disse assim: olha, ainda bem que eu estou 1 ano e meio de acabar o contrato, eu também sou vencedor, também quero jogar e gosto. Ainda bem que gosto da sua frontalidade, porque está-me a dar tempo de eu, com o meu agente, poder arranjar uma situação de futuro. E depois ele diz-me assim: José, mas a gente nunca sabes, neste momento tu és titular da equipa, e a gente, no mundo do futebol, isto muda de repente e a gente não sabe o dia da manhã. Primeiro mandou uma bolacha e depois larga-me aquela assim. Então pronto, aquelas situações que ficaram. Era 3 anos na altura, tinha ficado, em vez de ter ido para a Alemanha depois, tinha ficado ali mais 3 anos. Eu gostava muito da Premier League. Também essa situação também, porque nós jogámos numa semana, jogámos 3 vezes com o Newcastle. Estava na altura o Helder, acho que o Helder estava no Central, sim, o Bobby Nós jogámos 3 vezes, jogámos para a taça da Liga e jogámos para o campeonato. Até ficámos 2 dos jogos foram fora, até ficámos lá a dormir e a treinar lá em cima no norte, porque tivemos estes 3 jogos. Se calhar por causa disso depois também surgiu esse interesse do próprio Bobby Rossum, que já me conhecia daqui. Depois, para a Alemanha acabou por ser uma coisa acho que normal. Acho que já estávamos ali 7 meses de acabar um bocadinho o meu contrato. A 7 meses de acabar, aos 6 meses já posso assinar por outro lado, e aquilo depois era um bocadinho a puxar para um lado e para o outro, e surgiu aquela oportunidade de ir para a Bundesliga, para uma grande equipa que era o Kaiserslautern na altura, que era o Diorcaev, o Klose. A gente tínhamos 16 internacionais, era uma equipa com força também, com presença. E isto foi em 2000. O Kaiserslautern tinha sido campeão em 98. Exatamente. Com o Otto Reagel. Com o Otto Reagel. Subiram da segunda para a primeira, e no ano seguinte foram campeões da primeira. Foram campeões. E era uma equipa, pronto, dava uma possibilidade de continuar. Ainda foste à final da taça. Fomos ao final, fomos às meias finais da Liga Europa. Espetacular. Eu fui jogador do ano Kaiserslautern em 2003. Lindo. Acabou por ser, apesar de eu gostaria muito de ter continuado ali, mas pronto, acabou por ser, que teve altos e baixos. Claro. O próprio treinador que me foi buscar na altura, o Bremer, o sistema tático que jogava era um 3-5-2. Os jogadores das alas tinham que fazer a ala inteira. Tinhas que defender e tinhas que atacar. Era uma situação diferente para mim, que obviamente que ele que me vai buscar, penso que ele sabia que tipo de jogador é que eu era. Claro, óbvio. Mas as coisas não apesar de terem corrido bem logo ao princípio, quando entrei, rapidamente ele estava à procura de jogadores para aquela estrutura. E eu tive depois ali um ano um bocadinho complicado. Joguei muito pouco, só que depois nós temos a troca de treinador, começámos mal depois o ano, e temos a troca de treinador do Andrés Brema para o Gerrits, não? Para o Eric Gerrits. E aí foi quando trocou tudo, porque o Eric Gerrits eu disse: olha, eu já te quis contratar quando estavas no Tottenham e eu era treinador do PSV Eindhoven. Tu tivemos em negociações, tu não sabes, mas tu tiveste quase a ser meu jogador. Isto não está a resultar. Eu vou mudar o sistema tático, vou jogar em 4-3-3 e para 4-3-3
extremo Yeah. é a posição ideal para ti. Como é que é? Mister, eu estou E era o aqui. Close no meio, a finalizar? É. E o Diarcaev, aonde? O Diorcaev já não estava. Não estava, Nessa ok. altura Tá tinha bem. saído. Foi só no primeiro ano, acabou por sair também. Mas E a não, seleção? Porque é que começaste e depois... não sei, nós tínhamos também muita qualidade na seleção. Sei que enquanto tive mais na seleção quando estive no Sporting do que depois quando fui para fora. Isto, a indústria do futebol é tão diferente agora, Que é estranho, não é? porque as pessoas agora até acham mais estranho, mas antigamente não era assim tão estranho. Era comum, é? Não era ser comum. Os jogos não davam na televisão. Sim, verdade. Tens razão. Isso é um problema. Yeah, A gente yeah. hoje em dia vê os jogos. É verdade, é Vê verdade. os jogos todos. Sim, a gente sim, está sim. ali a ver, não dá como. Yeah. Não dá como. A pessoa está ali a O próprio ver. Paulita marcava golos no Salamanca, no Deportivo, e se calhar era suplente, não é? Pá, e não se, porque não se via o jogo, era Yeah. vias no. Às vezes dava. Ao fim de semana dava os golos da jornada. Sim, claro, claro. Tu não vias, lias, mas ninguém. Quem é que ia ver ou quem sabia o que é que estava? Tu estreaste com quem? Eu estreiei-me foi com o Oliveira, na Áustria. Ai, é aquele jogo. não É aquele jogo, é. É aquele jogo. Aquele que faz entrar, não é? É aquele jogo. Mas como é que há lá um microfone? Ou aquilo foi Epá, é leitura aqueles labial? microfones, não, é aqueles microfones ao pé da relva. sei Mesmo lá. a Alemanha e a Austríaca, epá, é pau. sei lá, mas eu nem estava, era a minha estreia, estava tão coisa que eu nem ouvi sequer o que o Mister estava a dizer. Mas pronto, é aquelas coisas que não têm aquela conotação, é Claro. tipo para te picar. Que já agora era o quê? Mostra... Ei, mostra aí esses nazis que também não jogam. Aquilo é uma barraca. E que jogo é que foi esse já agora? Foi. A qualificação para o europeu, não? Foi. 96? Foi. Espera, é o gol do Paulinho Santos? Foi. Aquele... Sim. Aquela jogada faz brutal. Uma jogada fantástica. é Assim, esse jogo. da esquerda para o meio. E remata assim, Yeah. rasteiro cruzado. Grande gol do Paulinho, é verdade. Como é que era o Paulinho já agora? Pá, o Paulinho era... Tive algo, não foi muitas, porque eu não tive tempo, não tive muitos anos em Portugal. O Sporting, aliás, na minha estreia, tinha uma batalha com ele interessante. Era um jogador muito aguerrido, era um jogador, era um raçudo, era complicado. Era complicado, mas ele fora do campo é uma pessoa completamente diferente. Mas como é Eu que é? cheguei a ficar com ele na seleção, compartilhámos o quarto na sério? seleção, sim. Mas ele era extrovertido, muito brincalhão, sempre Ok, não sabia. completamente diferente daquilo que parecia em campo. Que Da ele, imagem, sim. ele em campo era para partir tudo, não é? Aquilo era Mas no treino também era assim? o treino, Paulinho treinava como jogava, era igual. É aquela mentalidade, é assim, não era fácil, mas Essa qualificação para o 96 tu não vais, mas vais aos Jogos Olímpicos desse ano, Vou, nos Estados Unidos. vou, E jogas. sim. Aí sim, Nel Vingada. Nel Vingada, sim. Portanto, Nel isso vem desde o Sub-21, é? Daquela chamada do Irlanda-Portugal que não jogas em Wembley. É essa campanha? É essa campanha. Depois acaba nos Jogos Olímpicos? Que acaba depois nos Jogos Olímpicos. E tu jogas aquela qualificação com a Itália, que é o gol do Porfírio? Sim, Ok. sim. Jogas tu? Jogas nesse dia? És tu o Jogo. Porfírio, mas quem? Sou eu, Porfírio. Acho que o Nel Vingada esteve aqui, eram 4 escredinos, não eram? Nós Eras chegámos. tu, Porfírio, Dani? Era eu, Porfírio e mais o Dani. Quem é que seria o outro? Nós jogámos algumas vezes assim e Rui Jorge trocávamos muito. O Rui Jorge também, sim, mas nós trocávamos muito. Nós jogávamos os três na frente, chegámos a jogar os três na frente, era eu, o Dani e o Porfírio, e a gente trocava de posição. Isso para aí é O verdade. Dani era mais central, mas nós éramos três esquerdinos, era complicado aquilo. E nos Jogos Olímpicos o Porfírio não jogou. Foi Jogou- convocado, não, mas, porque mas o jogou pouco. Porfírio acabou por ir Ao europeu. ao europeu. Eu sei, mas Ele também não foi- fez jogos nenhuns de qualificação, mas acabou por ser... Sim, foi um prémio por ter feito uma grande época na Leiria, não é? No Leiria, acho que sim, fez uma boa época no Leiria, acabou por ele ir a... Sim. Depois, nos Jogos Olímpicos, ele veio do europeu direto para os Jogos Olímpicos e depois nos Jogos Olímpicos não... E tu jogaste? Eu joguei. Eu joguei, primeiro jogo entrei contra a Arábia Saudita, Não, Tunísia, não é? contra a Tunísia, dois Dois jogos gols do Afonso Martins, Martins. Tunísia, Lembro-me exatamente. disso. Entrei. E depois é a Argentina, não é? 1-1. Depois, Em que o sim, Simeone lesiona o... é 1-1. Lesiona quem? Lesiona o Nuno ou o Costinha? Eu sei que...
Lesionou um dos Sim, guarda-redes. Lesionou, porque depois foi o Nuno que... Então pronto, lesionou o Costinha, depois foi o Nuno Costinha, para a depois baliza. foi o Nuno, sim. E tu jogas aí, é nesse? Esse jogo, não sei, eu esse jogo acho que não joguei. E depois é Não, Estados não me Unidos. lembro. Não é? Depois jogo de titular com os Estados Unidos. Ui, com a equipa da casa. Depois temos o... É França, Depois não é? não jogo com França Miami, não. em Miami. Depois jogo nas meias finais Outra vez com a Argentina. com a Argentina. Isso aí é... É titular? Esse jogo, Ok. esse jogo é fantástico. Apesar de fantástico para mim, porque fiz uma grande exibição, porque valeu-me o meu contrato de 4 anos com a Nike também, esse jogo. Estava foi? a Nike Mundo também lá. Nike Mundo? Sim, porque Ok. eu tinha um contrato com a Nike Portugal, não é? Que depois, quando passamos para a casa-mãe lá, porque estavam lá, era a América e eles estavam lá, e esse jogo proporcionou-me realmente um contrato depois de 4 anos. E porquê? Saiu-te bem? Foi um jogo que me correu bem. Tu jogaste extremo esquerdo? Sim, joguei extremo direito. Extremo direito? E quem era o lateral esquerdo da Argentina? Pô, a Argentina tinha uma... eu não sei se era... Eu cheguei a estar na esquerda, estar na direita, porque eu apanhei o Zanetti. O princípio do jogo era o Zanetti. E seria Sorino, não? Do outro lado? Chamou. Chamou, ok. Eu acho que chamou, porque eles era Almeida, era o central, jogava o Cincini, Bolas. jogava o Ortega, Caramba. Cláudio Lopes, Crespo, Crespo, lembro-me que até marcou um golo. Tenho essa ideia. Simeone? Simeone, sim, eles tinham a seleção deles. Mas nós jogámos esse jogo foi dos nossos jogos, de calhar que o Vidigal mandou uma bola oposta, que era 1-1 depois, e depois no final do jogo acabamos por perder 2-0, mas a gente fez um jogo... Okay. A nossa medalha foi aí um bocadinho que a deixámos fugir, mas foi um jogo bem conseguido da nossa parte. E a medalha de bronze com o Brasil? Tu também jogaste? Também Foi joguei. de início? Também joguei de início. E aí apanhaste quem? Roberto Carlos, não? Sim. Foi? Era o Roberto Carlos, era o Amaral que tinha estado no Benfica, era o Bebeto, Rivaldo, O Ronaldo Fenómeno, não? o Ronaldo Fenómeno, eu acho que sim. Sim. Jogou o outro Ronaldo, depois foi central no Benfica. Sim. A central, Sei. Aldair, Ei. porque nós pode-se levar 3 jogadores acima das idades, Certo. nos Jogos Olímpicos. Nós, os 4 acima da idade que levámos, foi o Capuz, o Paulo Alves e o Rui Bento, se não estou em erro. Ok. Estes foi os 4. As outras equipas levaram estrelas. Pois. Apesar Não, o Mel Vingada já apesar quis para ter mim, disso. o Paulo Alves, o Capuz também Claro, serem estrelas, óbvio, mas sim. eles levaram aqueles jogadores mais... O Mel Vingada diz aqui que tinha pensado em Figo, Rui Costa e João Pinto. Acho que eram esses três. Sim. Só que, quer dizer, o Figo estava no Barcelona, Na altura, o Rui Costa estava na Fiorentina. tinham acabado de jogar o europeu. o europeu Pois. e se calhar não... E não houve Copa América, né? Portanto, Sim. se calhar os Para brasileiros nós, se calhar, argentinos ainda mais à bem, vontade. porque não calçávamos, não jogávamos, não é? Mas qual Pois foi o eu- sentimento de ser varrido pelo Brasil, 5-0? Sim, e eu tenho uma oportunidade logo ao princípio. Nós entramos muito bem no jogo. Ok. Nunca vi esse jogo. Entramos muito bem no jogo e eu tenho 2 situações que posso... Estava 0-0, tenho 2 situações que até posso fazer o golo, mas não... Precipitei-me na finalização e... Que é no guarda-redes, lembras? Boa pergunta. Tenho que ir Ok, ver lá ok. no... Tenho que ir ver, já foi há muitos anos, tenho que ir ver lá na... Não me recordo que era o guarda-redes do Brasil na altura. Não? Ai, e agora é verdade. Brasil, lembrei-me do Vasco da Gama, estiveste lá. Sim. E com o Romário. Com o Romário, sim. E com o Elton, não. Não, Só o Romário. com o Só o Romário. Romário, não. O Romário E o e mais Alex alguém. Dias, que tinha começado em Portugal, no Boa Vista, mas depois fez uma grande carreira no Saint-Étienne e Ok, em ok. Paris Sim, Saint-Germain. sim. E ele, sim, ele também tinha regressado e era um dos E o dos Romário, como é avançados. que era a personagem? Fantástico. Eu chamava-lhe o general, ele chamava-me Portuga. E é impressionante, porque com 38 anos, ele ainda muitas vezes jogávamos com menos um, mas a bola batia nos pés dele ali dentro da área, golo. Era impressionante. Já ia com 38 golos e ele não jogava fora, só jogava fora se fosse São Paulo. Ele jogos fora, ele só jogava no Rio ou em São Paulo. E era fantástico. É uma coisa que eu acho que é uma coisa cultural que os jogadores lá aceitam. Na Europa era um bocadinho difícil, era impossível isso acontecer, até as estruturas e
e irem com esta situação. Ele normalmente treinava, era o treino conjunto, era o coletivo. Os outros dias ele não ia treinar. Mas sempre se cuidou, ele sempre foi um jogador que se cuidou. Não bebia, não fumava. Ok. E depois era um jogador que se cuidava. Agora, ele ia treinar quando era coletivo, quando era o treino conjunto. Era aquecimento e 2 horas de conjunto, o treino. O dia, muitas vezes a gente treinávamos muito no Brasil. Quem pensava na altura que no Brasil não se corria ou não se treinava, é um erro enorme, porque corria-se muito e treinava-se muito. E nós fazíamos muitas vezes bidiários. Só que imagina num dia que o Joel Santana, que era o treinador, o primeiro treinador, tive 3, mas ele treinava, levávamos uma coça de manhã, à tarde voltavam para a tarde ir para ser mais coisa, íamos fazer um treino, de repente chegava num dia que não era suposto, chegava ao Romário, aí metia tudo as mãos na cabeça, porque chegava o Romário e já toda a gente sabia qual era o treino. Era finalização e 2 horas de treino junto. E toda a gente fazia e ninguém... Só porque o Romário queria. Aparecia, aliás. Ele aparecia, o treino ia ser aquilo. E então é muito engraçado, porque nós tínhamos bom relacionamento com ele, obviamente, e ele estava sempre lá no posto 2 a jogar o seu futebol, na praia lá na Barra da Tijuca. E muitas vezes, algumas vezes a gente passava lá e ele estava lá a jogar o futebol, e a gente às vezes dizia, eu e o Alex Dias dizíamos, olha, general, vamos embora que vamos treinar, não sei o quê. Não, uma resenha está boa, vão treinar. Eu vou telefonar ao Eurico Miranda, claro. Vou telefonar ao presidente, eu digo que a gente estamos aqui a resolver umas coisas, vocês ficam aqui connosco, que a resenha está boa. Assim, não, Romário, deixa lá que a gente vai fazer o treininho, que é assim, ficou aqui, a resenha está boa. Era coisas impossíveis acontecer aqui, mas é que toda a gente, o jogador lá atinge um certo estatuto que todos os outros jogadores respeitam aquilo e dirigentes. É uma coisa, e dirigentes, toda a gente, isso aqui era impossível. Claro, sim. Era impossível acontecer, mas ele era impressionante porque... É o que eu digo, nós muitas vezes jogávamos com menos um jogador, mas a bola caía ali, às vezes não se via durante 1 hora, a bola caía no pé dele ali e ele guardava. Era golo. É impressionante. Ele não jogava fora, só em São Paulo. No campeonato já ia com 38 golos. Brutal. 38 anos. É impressionante. Ele tem um sentido posicional, uma coisa incrível. Bela história. E o estatuto dele era... Eu lembro-me eu dei-lhe 900 e não sei quantos golos no Morumbi contra o... Muito engraçado. Ele mandava mesmo. Romário e Morumbi, não é? Grande história. Sim, é verdade. É para tu veres... falávamos há pouco da cultura e do respeito que eles têm, que isso era impossível acontecer na Europa, como eu falei anteriormente. E ele era... fantástico. Eu venho de uma lesão de quase 2 meses e começo a jogar, jogo o primeiro jogo, acho que é contra o Goiás, ali 20 minutos, depois jogo contra o São Paulo, em casa, do Paulo Autuori, ganhamos 3-2, penso eu faço 2 assistências, jogo ali 35 minutos, e o Joel Santana veio para mim e disse-me, Domingues, agora vamos jogar com o Palmeiras no Morumbi, eu vou-te dar os segundos 45 minutos, já fizeste isso para depois então poderes começar os jogos. Sim, está bem. Isto foi no hotel à noite, que ele tem essa conversa comigo, lá em São Paulo, já íamos jogar no dia a seguir. Na manhã seguinte, entrevista 3 páginas no Jornal Desportivo, lá em São Paulo. E uma das afirmações em letra grande era o Romário a dizer que o Portuga tinha que jogar. Mas pronto, é porreiro e tal, a dar moral, é sempre bom. Vamos todos para o campo, começamos todos a despachar-se. Eu, como ele tinha dito que eu ia jogar os segundos 45 minutos, fiquei um bocadinho de achatar bocadinho ali à parte, a malta que ia começar para ter mais espaço e mais à vontade para se equipar e não sei o quê. E eu, sem estar equipado, ele começa a dizer a equipa e eu estava na equipa titular. Na equipa titular e com a número 10.
Lindo. Então o Romário devia-se ter tornado devia ter sido, era sempre o meu treinador. Não, mas é um estatuto muito grande. Tu, quando atinges um certo patamar lá, és um deus. Claro. Por falar em treinador, e tu toda a gente respeita. jogaste com o Guardiola. Com o Pepe, é verdade. Foi no Qatar, não? No Al Ahly do Qatar, sim. Eles já lá estavam um ano atrás, quando eu fui contratado. Aliás, fui contratado, não tínhamos treinador. Depois até tive uma reunião com o Sheik na altura, havia 3 possibilidades e ele acabou por ir pelo conselho que eu lhe tinha dado, que era português, era o Inácio, então eu fechei a brasa à nossa sardinha. Boa. E ele acabou por assinar o Inácio, e nós não sabíamos se o Pepe ia voltar ou não. Ele depois voltou, porque era o segundo ano, estavam ali a negociar, acho que a família não gostava muito, e ele acabou por vir, e é engraçada a história, porque eu fiquei com a casa dele e com o carro. O Jeep e a casa era a casa que ele estava na altura, porque aquilo atrasou um pouco e estava-se desconfiado que ele já não viesse, mas ele veio depois, e ele já não veio com a família e ficou no Intercontinental. E que tal? Que era, o Pepe é top. Ele no Intercontinental, porque o hotel tinha um campo de golfe de 18 buracos e podia-se chegar à noite, que era iluminado, e ele gostava muito na altura, ele gosta muito de golfe. E ele acabou por ir para o Intercontinental, mas a excelência, é único, é uma pessoa, daquelas pessoas que têm qualquer coisa de especial. Isso é um grande companheiro. Ele depois é muito amigo pessoal do Figo. Assim que chegou, ele deu-me logo um toque daquilo que o Figo lhe tinha dito também, de uma coisa gira que nós falamos um para o outro, e ele, tivemos ali a falar um bocadinho. Depois nos treinos, obviamente eu tive uma lesão grave, eu lesionei-me no último jogo da pré-época, fui operado depois ao joelho, no Cairo, e acabei por privar mais com ele uma ou outra vez depois nos treinos, quando estava a recuperar. E é fantástico, uma simplicidade enorme, uma pessoa que consegue ter uma empatia com ele logo muito grande. E por incrível que pareça, coisas simples às vezes. Estava eu na parte final da minha carreira, com 30, a fazer 31 anos, e ele ainda a explicar algumas situações que nunca ninguém me tinha explicado. E tipo uma coisa que não, eu jogava muito ali como 10, eu jogava no Al Ahly como 10. E eu andava ali muito naquelas entrelinhas, saltava muito nos corredores também, e pedia muito aqueles movimentos de ruptura quando o extremo vinha dentro, que eu saltasse no corredor para receber a bola nas alas, para depois fazer as minhas jogadas ali nas alas. E ele muitas vezes dizia: José, não faças, quando eu receber a bola, não faças essas corridas, porque tu estás a fazer as corridas e os centrais passam a marcação e eles estão aí contigo. E eu muitas vezes vais-me induzir em erro. Eu não te vou pôr a bola porque eu vejo que tu estás marcado. Apesar de tu fazeres a diferença, mas posiciona-te entre o lateral contrário e o central. Causa a dúvida. E quando eu estiver a receber, ou tu baixas, dás 3, 4 passos, baixas para atraires um deles, porque se ele não vier contigo, eu vou-te meter a bola, tu vais-te virar de frente e vais fazer a tua diferença tu de frente para a bola. Sim. Se ele vier contigo, tu és rápido, eu meto nas costas, ficas de frente para a bola. Porque senão andas a fazer essas corridas e eu muitas vezes não te vou dar a bola, porque os gajos, ele está-te a ver e ele vai-te marcar. Claro. E é difícil voltar-te a meter e tu estás-te a desgastar. Não, cria esta indefinição no posicionamento. Às vezes são 2, 3 metros. Não é muito. Ele vai ter que sair da toca, ele vai ter que sair da toca. Tu já estás a entrar, já abaixas um bocadinho. Quando eu estou de costas, ou quando eu vejo que eu estou sozinho, eu vou olhar para ti. Quando eu estou a receber, antes de eu me virar 2 segundos antes, atrai mais, vens um bocadinho mais abaixo, ou 2, 3 passos para baixo, ou 2, 3, 4 passos, ali 2, 3 metros para baixo. Se ele não vier contigo, eu vou-te meter e tu vais virar, como eu disse, vais virar. Com velocidade, obrigado. Se ele vier contigo, eu vou-te meter nas costas, e tu a seguir arrancas, que ele estiver em cima de ti, tu vais. E coisas simples, é uma simplicidade de processos que ele tinha, ajudava toda a gente.
até com a própria cultura árabe, não é fácil, até com os próprios árabes e os cataris lá, toda a gente gostava dele, é uma pessoa excepcional, e depois tem esta capacidade de ensinar ainda. de comunicar e de... Fantástico. Muito bem. Boa história, história perfeita para acabar, obrigado. Nada, Domingas, espetáculo, sempre um senhoras e prazer. senhores, Domingas, com os cuidados técnicos de Beatriz Garcia e Lara Castro. Até para a semana. Mais um jogo de palavra. Pode seguir-nos rr.pt, o site da rádio, ou YouTube e Spotify. José Domingas. Top, prazer.